Salmo 46, irmãos. E nós estamos na série ainda que nós estamos no subtema agora, que é pelas águas, pelo Espírito, pelo fluir de Deus. Tá ok? Salmo 46 diz assim, depois de falar, depois de esboçar, de deixar claro umas agitações, umas dificuldades, umas coisas tenebrosas, depois de falar que a terra tremeu, os montes foram sacudidos, os mares subiram, as águas subiram, os montes ficaram furiosos, depois disso, que nós já pregamos aqui, vamos voltar na quarta-feira agora, eu volto para o ainda que, depois de falar, de pintar esse quadro para nós, olhe para mim, presta atenção, para você entender. Depois disso o salmista fala, há um rio, e foi aqui que nós paramos, há um rio, cujas correntes, verso 4, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então veja, olha que coisa muito séria, vamos ver se todos vão ouvir bem isso daqui. Este rio, gente, não vem do trono de Deus, já veio, a torneira está aberta desde a crucificação e ressurreição de Jesus, irmãos. Então veja aí, há um rio, cujas correntes, os movimentos do rio, alegram a cidade de Deus. Esse rio não está mais lá, está na cidade de Deus, lá em Apocalipse 21, que o povo é a cidade de Deus, os convertidos é a cidade de Deus, os lavados é a cidade de Deus. A cidade de Deus é um povo. Lá no Apocalipse fala de um povo que desce e de um povo que sobe. Esse povo que desce só desce por causa do rio. Esse povo que sobe só sobe por causa do rio. Vimos isso em Efésios 1. Efésios 1 nós aprendemos aqui que todos os que creram em Jesus foram selados com o Espírito, com este rio. Por isso é que a gente pode subir. Sem o rio, não tem cidade de Deus. Não tem cidade de Deus. Não tem igreja de Deus. Esse rio está na cidade, no povo, na comunhão. Diga na comunhão. Na unidade, na relação. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Da onde vem esse rio? Existem muitas canções relatando o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento já fala. Segura aí um pouquinho, fica aí que eu vou ler para vocês, fica aí, nesse texto aí, que eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é simplesmente fenomenal. Eu já falei isso aqui anteriormente com vocês, mas vou falar de novo. Olha só, eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará o outro. Eu, Jesus, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai mandar outro. Outro só pode ser um igual, senão não é outro. Se eu falar assim aqui, ó, vou arrumar outro para pastorear, tem que ser um outro pastor. Quando Jesus falou, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai mandar outro, não pode ser o menor, nem o maior, nem o diferente, tem que ser igual, senão não é outro. Eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro Consolador, a fim de que estejam convosco para sempre, para sempre. Sabe quem é que está em nós para sempre? O Consolador, a água, o rio de Deus, gente. Gente, já preguei aqui outra mensagem, Deus não fará nada, sem que seja através de um filho dele, nada, Deus não vai trovejar, relampejar, mas não, Ele já fez isso na cruz, e por causa da cruz, o Consolador veio a nós. Eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o conhece, mas vocês conhecem, ele habita convosco. Estou lendo em São João. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Presta atenção, Jesus ficou longe da divindade por 33 anos. O Espírito Santo está longe da Trindade por 2000 e poucos anos. Aonde é que o Espírito está? Muito mais o Espírito está na cidade. Qual cidade? O povo de Deus, irmãos. Mas ninguém quer falar sobre isso, porque é melhor pegar a parte mística do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, poeticamente, o Antigo Testamento é um livro muito poético, muito romântico. Ele quer mostrar metaforicamente algumas coisas. E aí alguns pegam os textos do Antigo Testamento e interpretam carnalmente. E fica pedindo, já foi dado. O que tem que fazer é alguns entrar debaixo da torneira. É que alguns, quando entra debaixo da torneira, Lana, entra com guarda-chuva. Alguns, quando vêm para a igreja, vêm com guarda-chuva, guarda a palavra, guarda a revelação, guarda tudo, não quer saber de nada, não quer obedecer, já vem, entra por essas portas sem querer obedecer, e fica querendo mistérios humanos. Tem um texto lá em Gênesis, eu vou ter que ler também, para não ficar nas minhas palavras, eu volto para cá já, espera um minutinho só, me dá licença, pelo amor de Deus. Em Gênesis 11, olha o que Deus fala. Olha o que Deus diz sobre a humanidade. Olha o que Deus diz. Disse o Senhor: eis que o povo se uniram. O povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá impedimento para tudo o que esse povo quiser fazer. Você ouviu bem? Deus falando sobre o povo quando o povo carnalmente se une. Olha que coisa terrível. Deus diz lá em Gênesis 11:6, e o Senhor Deus disse: eis que o povo se uniu, o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições e impedimento para tudo que esse povo vem tentar fazer. Por isso, vamos descer lá, vamos fazer uma bagunça. Deus falou: vamos descer, vamos confundir a língua dos homens, para que os homens não se entendam mais, porque eles vão acabar com o universo. Aqui foi o evento quando Deus misturou as línguas. Todo mundo falava uma linguagem só. Lá em Gênesis 11, todo mundo, não tinha várias línguas, era uma língua só, mas o povo usou essa facilidade, uma língua só, para fazer o mal, para se separar de Deus, para se afastar de Deus, e começou a fazer coisas terríveis. Deus pega a ideia, se confunde, aí começou a aparecer japonês, grego, chinês, coreano, brasileiro e por aí afora. Olha só, isso aqui eu falei por quê? Por que eu citei esse texto aqui? Porque, irmãos, tem muita coisa acontecendo de estranha no arraial evangélico. Quem está me ouvindo ainda? Irmãos, tem gente conseguindo dar nó em pingo d'água. Irmãos, tem pastores aí falando que o anjo desce lá. Esse dia eu estava zapeando na televisão, gente. Zapeando, de repente um pastor da mídia falou assim: se prepare que o anjo vai agitar as águas. Meu Deus do céu. Anjo agitar água aonde, ô cara pálida? Que babaquice é essa? O texto que fala de um anjo agitar a água era lenda. Essa frase está na Bíblia, mas está na Bíblia dizendo que era uma lenda. O povo acreditava que um anjo descia naquele tanque e mexia as águas, e quando mexia as águas, a primeira pessoa que pulasse na água ficava curada. Mas isso era uma lenda, era uma crendice humana. E eu vi o pastor lá: se prepara que o anjo vai descer. Completamente anticristão, irmãos. Isso é coisa de espiritistas. Então você se prepara. Lá em Gênesis Deus falou aquilo. Imagina hoje com toda a tecnologia.
Então tem coisas estranhas acontecendo. Então volta agora para o nosso assunto. Esse rio, gente, está em nós. Não é em mim, é em nós. Diga, não é em mim, é em nós. É lógico que é em mim, porque se você soltar, irmão, se eu soltar água aqui, se eu soltar aqui uma água aqui em cima, ela escorre e se encontra aqui embaixo. Cristão que tem água se encontra com outro cristão. Um cristão que não gosta de vir à igreja, eu sou um amante de igreja, eu gosto de igreja. Eu gosto de ser igrejeiro, eu não tenho medo de falar, é bom, eu gosto da coisa, eu gosto do movimento, do ambiente igreja. Lá há uns 10 anos atrás apareceu o movimento dos igrejados, mas já perdeu força. Porque viram que não deu em nada, não dá, porque um cara, uma pessoa, um rio de Deus, uma pessoa espiritual vai querer congregar, vai querer estar em comunhão. Então esse rio está no povo, na cidade de Deus. Então ele fala assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, voltei para o texto. Voltarei para vós, aguenta um pouco e o mundo não me verá, mas vós, porém, me verá, porque eu vivo e vocês viverão. Olha isso, gente. O que ele está falando? Ele está falando assim, o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque o mundo só recebe o que vê e conhece. Vocês me conhecem, porque o Espírito Santo habitará em vocês e estará em vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Aguenta um pouco e o mundo não me verá. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês viverão. O que ele está falando? Eu vou falar e viver através de vocês, do Espírito em vocês, das águas em vocês. Portanto, Deus sem nós não se manifestará. Portanto, Deus sem o povo dele não fala. Deus sem a cidade dele não se revela. Deus só se revela através de nós, irmãos. Diga isso, Deus só se revela através de nós. Sem nós, Deus nunca será visto, irmãos. Pelo amor de Deus, gente. Para de pedir as águas e entre debaixo da torneira. Entre na fogueira e deixa o Senhor fluir através de você. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Pode ter tormenta, pode ter agitação, pode ter terremotos, tsunamis, há um rio. Então marca isso no seu coração. Sem estas águas, você não é cidade de Deus, e se não formos cidade de Deus, não subiremos ou não desceremos. Se estivermos mortos, não desceremos. Se estivermos vivos, não subiremos. Olha só, a cidade de Deus tem duas características, uma que desce e uma que sobe. Se nós morrermos, nós seremos a cidade de Deus que vai descer. Se estivermos vivos na volta de Jesus, nós somos a cidade de Deus que subiremos. Mas de uma forma ou de outra, sem as águas, não tem cidade de Deus. E estas águas têm que agirem agora, enquanto eu estou vivo. Nós temos uma cidade de Deus esperando lá nas alturas, nós temos. Mas que enquanto estiveram vivos, receberam a água. Então há um rio. Esse rio é tão tremendo, eu quero que você abra sua Bíblia mais um lugar. Eu li em João 14, tá bom? Agora eu vou ler em Atos. Vamos lá? Pronto aí? Olha o capítulo 1, versículo 2. Olha só. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Jesus foi elevado. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Ouviram até aqui? Jesus falando assim, vocês esperem o cumprimento da promessa, espere as águas descer. Até aqui o rio vinha de Deus, escuta isso, até esse acontecimento aqui, o rio vinha do trono de Deus. Até aqui, o rio, as águas vinham do trono, as águas não vêm mais do trono,
vem da cidade. Porque a cidade significa que é um povo que entrou debaixo das águas, que está fluindo desde esse tempo aqui, desde Atos 1, ou Atos 2, que é o cumprimento. Verso 6, veja comigo. Então os que estavam reunidos perguntaram. Aqui estamos nós, olha de novo o povo aqui, o povo questionador. Então os que estavam ali reunidos perguntaram: Senhor, conta para nós, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha para mim aqui, irmãos, é isso que a gente é, isso que nós somos. Deus está dando um poder e nós estamos... Gente, Deus está dando para nós um açougue e eu quero uma carne podre. Deus está me dando o açougue inteiro e eu estou preocupado com o pé de galinha na boca do outro. Deus está me dando picanha e eu estou preocupado com a carne de pescoço na boca do outro. Vocês vão receber a promessa, o cumprimento da promessa, o Espírito Santo. Verso 6. Então os que estavam reunidos perguntou: Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí resposta de Jesus, respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas. Isso que vocês querem saber não é da conta de vocês. De novo, gente, de novo, Deus falando assim: para de se preocupar com os terremotos, para de se preocupar com as tsunamis, para de se preocupar com as agitações. Vocês vão receber o cumprimento da promessa, as águas vão descer, o rio vai fluir para vocês, o rio vai descer para vocês, e vocês estão preocupados com o reino de Israel? Está preocupado quando será o ano, o dia, o mês e a data? Eu vou dar para vocês o açougue inteiro, e vocês estão preocupados com carne queimada? Verso 8: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É isso, irmãos. E isso que ele falou aqui, cumpre no capítulo 2. Qual é o título da sua Bíblia aí no capítulo 2? Qual é o título aí? A vinda do Espírito Santo. Então aonde é que estão essas águas? Diga: em nós. A questão é se nós estamos debaixo da torneira aberta. E a torneira só é aberta quando o sacrifício de Cristo é percebido, é discernido. Quando eu discerno o sacrifício e a ressurreição de Cristo, paf, a torneira está aberta. A torneira está aberta, eu corro para você e você corre para mim. Um correndo pelo outro. Esse rio está na cidade. Por isso, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Cura a cidade de Deus. Purifica a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Voltei para os Salmos. Deus está no meio dela. Jamais, jamais essa cidade espiritual será abalada. Jamais. Deus ajudará desde antes da manhã, desde antes da hora. Bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve, mas o Senhor está no meio dela. A terra inteira pode ser sacudida, mas a cidade de Deus estará em paz. Estas águas fluem daqui, é daqui, por isso vamos fluir, vamos deixar fluir. Na canção anterior nós cantamos: deixa fluir o rio, deixa fluir, porque é através de nós. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos.